Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com seus familiares no decorrer desse dia. Amém? Amados, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, nos diz o seguinte: E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Amados, os Jogos Olímpicos de Paris estão a todo vapor. E geralmente nessas Olimpíadas são atraídas milhões de espectadores pela beleza da competição e dos ideais que cercam esse evento. Sabemos que os jogos atuais são muito diferentes daqueles realizados na Grécia Antiga, que tinha uma importância religiosa e os atletas eram imortalizados em poemas e estátuas. Em 1890, o barão de Coubertin se inspirou em fundar o Comitê Olímpico Internacional com o objetivo de estabelecer uma rotação internacional aos Jogos Olímpicos que ocorreriam a cada 4 anos. Suas ideias foram apresentadas no primeiro Congresso Olímpico do recém-criado Comitê Olímpico Internacional, que foi realizada de 16 a 23 de junho de 1894, na Sorbonne, em Paris. O mais interessante desses jogos modernos é perceber a superação humana na quebra de recordes e, por vezes, a solidariedade quando dois atletas que, de um ponto de vista político ou ideológico, seriam vistos como inimigos, competem e se tratam com dignidade e respeito um ao outro. E quando olhamos a Escritura, vemos que o apóstolo Paulo fala de um outro tipo de atleta, alguém que corre e luta não por uma medalha de ouro, uma coroa de louros ou uma glória humana, mas por uma coroa imperecível. As competições atléticas eram comuns no mundo grego e o atletismo era a principal atividade esportiva. Quando Paulo escreve isso aos coríntios, compreendiam muito bem a imagem, pois os jogos istmicos eram disputados de 3 em 3 anos em Corinto. Por isso, Paulo diz: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, versículo 24. O que ele queria dizer? Que na competição apenas um é o vencedor, de modo que, da mesma maneira que os competidores deveriam se esforçar da melhor forma possível, assim também o cristão é chamado a correr com todas as suas forças para vencer. Na vida cristã dependemos do Senhor, pois dele vem a nossa força e alegria, mas isso não significa uma vida inativa ou sem motivação pessoal. Somos atletas de Cristo e estamos numa corrida com perspectivas eternas, de modo que há coisas que nós mesmos temos que fazer. E o que devemos fazer? Paulo diz: E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Capítulo 9, versículo 25. Exercer domínio próprio aqui é a palavra grega agonizomenos, que significa entrar em luta, lutar contra os adversários, combater, competir nos jogos. Do ponto de vista metafórico, implica em lutar contra as dificuldades e os perigos, se esforçar para ter um zelo extremo. A nossa palavra agonia vem dessa expressão, de modo que a ideia aqui não implica em ser frouxo, mas corajoso. E quando estudamos o assunto, vemos que os atletas se submetiam a um treinamento rigoroso de 10 meses, assim como os de hoje também o fazem, passando anos de treino para alguns minutos de competição. A vida cristã não é apenas algo que se vive em 4 paredes de um templo, mas na vida inteira, compreendendo todas as coisas, pois tudo para o cristão é espiritual. Sendo assim, ele se esforça, luta com todas as forças, para que em tudo Deus seja glorificado.
No caso dos atletas gregos, o prêmio era uma coroa corruptível, uma grinalda de pinho, mas o cristão tem diante de si uma coroa que não se acaba. A comparação que Paulo faz aqui nos serve de alerta, pois o atleta humano corre e luta por algo perecível e fugaz, mas e nós? Infelizmente, muitos crentes envolvidos com os prazeres e aspectos passageiros desse mundo vivem uma vida cristã frouxa e sem entusiasmo. O atleta nega a si mesmo muitos prazeres lícitos e o cristão é chamado a não apenas evitar o pecado conhecido, mas também tudo aquilo que impeça de correr melhor. Nem sempre aquilo que nos atrapalha é pecado ou ruim, mas que acaba por tomar nossa atenção e nos desvia do objetivo final. Que nesses dias de Jogos Olímpicos possamos não apenas desfrutar de bons momentos com as competições, mas também à luz das Escrituras, pensar sobre a nossa corrida para a eternidade, nossa corrida para sermos semelhantes a Jesus, para alcançar a linha de chegada e receber a coroa da vida. Amém? Essa reflexão maravilhosa foi elaborada pelo nosso querido pastor Gilson Souto Maior, nosso pastor missionário que está lá na França. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que tenhamos hoje um dia repletos das bênçãos e cheio de vitórias em todas as áreas da nossa vida. Um beijo no coração de todos.